cliente que vende, ele é um método para transformar os clientes em vendedores de um negócio. E a base desse método são os 3 pilares, que é inspiração, satisfação e método. Inspirar é você gerenciar a sua equipe, o seu negócio, com um propósito. E quando a gente fala de satisfação de um cliente, é um cliente que se sente tão satisfeito que ele vai, além de consumir mais vezes o seu produto ou o seu serviço, ele ainda vai te indicar para novos clientes. E quando a gente fala de um método, é ter um método para orquestrar tudo isso, a satisfação e a inspiração da sua equipe. Quando a gente fala de inspiração, é dar um propósito para a sua equipe, para quem trabalha a favor do seu cliente, e dar um motivo para servir ele. Dá um motivo para ele querer servir o seu cliente, ao invés de um trabalho apenas para pagar as contas. É se dar um porquê ele servir, para quem vai ser o trabalho dele. E a satisfação é buscar a excelência com o seu cliente. É ter um negócio com uma postura que valoriza os pontos chaves do que realmente o seu cliente valoriza, o que é importante para ele continuar. E o método é linkar tudo isso. A inspiração para a sua equipe, buscar sempre a satisfação do seu cliente, em servir o seu cliente. E eu busquei isso, entender o que é essa inspiração, por que essa inspiração faz sentido quando a gente está buscando uma equipe muito mais comprometida, engajada. Eu percebi da minha própria história. Eu trabalhei em alguns segmentos, em algumas empresas, e todas as empresas têm problemas, desafios diferentes, mas todas têm. E eu percebi que o ponto-chave, o ponto que me fazia desistir daquela empresa e querer buscar um outro caminho, é quando eu percebia que não fazia muito sentido mais aquele trabalho, porque não tinha um para quem, eu não acreditava mais tanto no poder daquele produto ou daquele serviço. E eu percebi que isso não era só comigo, com muita gente também. Quando você trabalha e não vê assim um sentido maior, muita gente simplesmente não consegue ficar. E eu fui lendo também a biografia da Madre Teresa de Calcutá. E por diversas vezes perguntavam como que ela conseguia ser feliz no trabalho dela. Porque ela sempre trabalhou num lugar de doença, de dor, de pobreza. Ela lidava diretamente com pessoas com lepra. E que naquela época, assim, é uma doença que as pessoas, de fato, tinham no dia a dia e eram isoladas dos outros. As pessoas tinham medo de conviver com as pessoas que tinham lepra. Era um ambiente sofrido, uma pessoa que tá doente, é um ambiente de... É difícil, assim, você ver uma pessoa que tá muito doente, sofrendo ali, e ainda conseguir manter a alegria. E ela vivia naquele mundo. E perguntavam para ela, como que você consegue ser feliz, ainda ser alegre, num ambiente desse, que você vive, que você trabalha? E aí, ela falava, porque eu tô servindo alguém. A felicidade da humanidade das pessoas está no trabalho, em ter alguém para quem ajudar, para quem servir. E isso foi quando eu comecei a perceber que todas as pessoas, quando elas estão inspiradas, quando elas têm um para quem servir muito forte, o pagar os boletos é uma consequência, o salário é a consequência do seu trabalho. Elas trabalham muito mais felizes. Elas trabalham, mesmo que seja num ambiente de
de muita pressão, um ambiente difícil de lidar, com pessoas difíceis, com clientes que estão em sofrimento. Mas quando você sabe que o seu trabalho ele está ajudando alguém, servindo alguém, a pessoa trabalha mais feliz. Porque parte do que o ser humano é, ele está ali querendo servir alguém, ser útil para o outro, independente do que seja. E ter claro isso, de que servir o outro faz parte de quem a gente é, da nossa felicidade como ser humano. Quando você tem pessoas no seu time, no seu trabalho, que sabem que seu trabalho está ali para servir o outro, para satisfazer a necessidade do outro, essa pessoa, consequentemente, vai trabalhar com muito mais engajamento, com mais felicidade, com mais vontade, porque ela tem um para quem muito forte.